Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando prosseguimento ao nosso infinito projeto. Mas eu tenho fé que agora em 2025 nós vamos terminar de ler todos os contos desta coletânea aqui de contos fantásticos escolhidos pelo Ítalo Calvino. Esse projeto que eu comecei lá, eu nem lembro mais se foi em 2019, 2018, enfim. É um conto que ficou aí em hiatos, né, durante esse meu processo de retorno ao canal, mas cá estamos nós, né? Vai ser o primeiro vídeo dessa série desse ano. Então, se você chegou aqui de paraquedas e gosta de contos fantásticos, ou se você tem essa coletânea em casa e quer ver a minha opinião sobre os contos anteriores a isso aqui, vai ter uma playlist completa aqui embaixo, tá? Então, assim, faça a leitura junto com a gente. E se você tem essa coletânea em casa e quer ler um conto por dia, ou você quer ler um conto a cada 2 meses, fique à vontade, tá? Os vídeos estarão sempre aqui no canal. E seguindo a ordem, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o conto O Sinaleiro, do Charles Dickens. Esse aqui é um conto de 1866, escrito por um autor muito famoso, que, pasmem, nunca o li em termos de romance, né? Esse aqui é a grande obra-prima do autor em termos de contos, pelo menos é o que o Ítalo Calvino vai definir aqui pra gente. E eu poderia colocar esse conto aqui como uma história sonora, né? Não só porque, levando em consideração o nome do conto, se chamou O Sinaleiro, a gente vai acompanhar uma história muito curta, né? É um conto bem breve até, que vai se passar perto de uma linha de trem. E eu digo que é um conto sonoro porque a forma como Charles Dickens vai descrevendo a atmosfera, até mesmo a forma como esses personagens vão se inserindo, é muito sonoro. Você consegue ouvir o barulho do trem chegando, você consegue ouvir o barulho das pedras, da terra tremendo. É muito absurdo. E eu moro próximo a uma linha do trem. Assim, 2 ruas, tem uma linha aqui perto. Então eu sei quando ele define como é essa sensação, e aqui colocado em palavras, ficou muito sensacional, muito legal. É um conto teoricamente simples em termos de enredo, tá? O que a gente vai ter aqui é um rapaz que não tem nome, né, teoricamente, um rapaz aí mais adulto, mais velho, e um belo dia, ou um maldito dia, dependendo aí da perspectiva, ele vai acabar ouvindo alguém o chamando, né? E literalmente o conto começa com: "Ei, você aí embaixo". E aí você tem esse primeiro contato entre o homem que está ali meio que a paisana e esse sinaleiro, né? Então esse rapaz que trabalha aí numa cabine próxima a essa linha. Uma linha que, diga-se de passagem, é muito estranha. Não só a linha em si, ou seja, aquilo que pode rondar aquele lugar, mas toda a construção, toda a história por detrás daquele lugar. E a gente começa já encarando um conto fantástico que vai se passar aí num período meio industrial, né? E eu acho que o conto do Charles Dickens traz até um quê de pioneirismo, né? Você tem aí essa coisa das máquinas presentes nas histórias. Isso é que é um ponto muito válido a gente colocar aqui. Enquanto eles estão ali conversando, né? O cara, esse narrador personagem, ele vai acabar perguntando o que é que esse homem está fazendo ali, né? Ele meio que está num barranco um pouco mais abaixo, e aí tem esse primeiro contato, que diz o seguinte: nesse instante, houve uma débil vibração na terra e no ar, e que rapidamente se tornou um pulsar violento, e de imediato, uma investida me fez ir para trás, forte o suficiente para lançar-me ao chão. Quando a fumaça do expresso se dissipou, roçando a paisagem, olhei para baixo de novo e o vi enrolando a bandeirola que ele mostrara enquanto o trem passava. Então você vê ali o personagem, né, o nosso narrador, ele não tinha percebido que o trem estava vindo enquanto eles estavam ali conversando. Então quase que ele era atropelado. Então existe uma coisa que, ao mesmo tempo que é um conto sonoro, é um conto surdo, porque você não escuta muito do que está acontecendo ao redor. O conto todo ele tem uma vibe meio onírica, você não sabe se as coisas realmente estão acontecendo, enfim. É uma história que os personagens eles não são confiáveis. Tanto aquele que vai estar narrando, tanto aquele que está ali servindo, né, de personagem na grande trama. E aí, sobre essa ambientação estranha, é assim que o narrador vai descrever pra gente. Nunca vi um lugar tão solitário e lúgubre como aquele onde haviam colocado a cabine. Uma parede gotejando água recortava os dois lados, escondendo toda a vista além de uma listra de céu. Via-se apenas um arco prolongado de uma grande masmorra. Na outra direção, apenas uma luz vermelha, que terminava na triste entrada do túnel negro, era visível. Havia na arquitetura maciça daquele túnel um ar rude, deprimente e ameaçador. A luz do sol quase não chegava àquele ponto, e a terra tinha um cheiro de cemitério. O vento gelado e cortante me dava calafrios, como se eu estivesse deixando o mundo real. Então,
todo o conto é beirado a uma narrativa que o autor tá toda hora meio que colocando assim pro leitor. Será que isso aqui tá acontecendo ou não? Será que esses personagens estão vivos ou não? É claro que eu não vou dizer nesse conto especificamente, e eu venho fazendo isso para alguns vídeos dessa série, de contar o final, né? A maioria dos vídeos sobre os contos eu vou falar realmente início, meio e fim. Esse aqui especificamente do Charles Dickens, eu não vou dizer o que acontece, porque é algo que assim, até o final, até a última página, pelo menos para mim, foi muito de me questionar, porque eu não sabia até o final e até agora eu não sei definir se eu entendi como realmente era o conto ou se é aquele tipo de história que tem um final certo, um pouco aberto, né? Tem pessoas que não gostam muito dessas histórias que tem um final aberto, em aberto a interpretações, mas eu acho que aqui o Charles Dickens ele coloca uma grandiosidade na escrita que até o final você fica se questionando, será se é isso ou será que não é? E aí passando esse momento, né, dessa conversa, esse quase acidente, o narrador é convidado por esse sinaleiro a visitar então a sua locação, digamos ali, que é um lugar assim, meio que como se fosse uma extensão daquela estaçãozinha. Então é uma casa triste, tem uma luz meio amarelada, nada dá um tom de felicidade, nada parece estar vivo. E aí, nesse momento em que esse sinaleiro está apresentando a casa para o narrador, ele começa a pensar sobre esse cara, né? E aí, meio que a visão que ele tem sobre esse sinaleiro é que ele está quase catatônico. Ele vai dizer o seguinte: havia alguma coisa de ameaçador naquele homem. Pensei em algo assustador enquanto acompanhava o olhar fixo e o rosto saturtino daquele espírito. Não era uma pessoa. Comecei a especular se ele tinha algum problema mental. Então, o autor ele vai brincando com isso. Será que seria uma espécie de esquizofrenia? Será que o comportamento dele parado, de ficar olhando, era normal, era justificável? Porque enquanto ele estava ali mostrando o seu, enfim, seu espaço, o seu ambiente, ele sempre ficava olhando pela janela o túnel, porque o túnel tinha uma luz vermelha. E ele não sabia o que era especificamente, se era um trem que estava para vir. Enfim, é muito absurdo, porque você se vê naquela situação. Você se sente numa linha, sabe? Você sente que o trem tá chegando, enquanto você tá lendo, parece que alguma coisa muito errada vai acontecer. É absurdo. E aí eles começam a conversar, como eu falei, eles vão construindo meio que uma relação. O narrador, ele é convidado para visitar esse cara uma outra vez, um outro dia. E aí, nessas conversas, ele acaba entendendo um pouco mais sobre o passado desse sinaleiro, né? E aí ele vai dizer: quando o moço, sentado naquela choupana, que para mim era mais fácil acreditar naquilo do que para ele, fora um estudante de filosofia natural e assistira a palestras, mas tinha deixado as coisas passarem, perdido várias oportunidades e nunca se recuperara. Mas não tinha reclamações sobre aquilo. Fizera a sua cama e estava deitado nela. Era tarde para fazer outra. Então você começa a entender que talvez esse personagem ele já não tem mais o que perder para a vida, né? Então você começa a pensar qual seria a decisão racional para que ele se mantesse naquele lugar. O conto começa a ficar mais sombrio a partir do momento em que esse sinaleiro começa a ter uma conversa com esse nosso narrador e que ele vai afirmar que aparentemente existe alguém parecido com ele. Porque ele falou o seguinte: quando você for embora e você retornar para me ver aqui, na minha casa, no meu espaço, não faça barulho. Eu quero identificar se é você que está vindo ou se é alguma outra coisa. Ele não fala a pessoa. Então você fica, será que é um espírito? Será que aquele homem, aquele sinaleiro, é também um espírito? Ele vai se questionando e nós, enquanto leitores, também. É por isso que eu falei que até o final do conto você fica, eu não sei se eu estou entendendo o que eu estou entendendo, mas eu tenho uma interpretação que eu não vou dizer o que é, tá? Eu até deixei anotado aqui na última página do conto. Enfim, é sensacional. Sobre o enredo, eu não vou dizer mais, porque como eu falei para vocês, é interessante que a gente entenda o que está acontecendo. Vai haver ali um certo plotzinho, uma certa tragédiazinha no final da história, e aí é nesse momento que você meio que vai ter a sua opinião, tá? Já aqui na penúltima página do conto, você vai tirar para si se o que acontece com o narrador e o sinaleiro realmente aconteceu, talvez seja ali um fruto das condições, né, do estado de coisas, ou se aquilo ali está acontecendo em uma outra camada, numa outra dimensão, estágio, enfim, não vou dizer mais nada, tem que ler. Mas assim, é um conto extremamente melancólico, é um conto que dá um pouquinho de medo, né, porque ele vai lhe pegando pelo horror, pela atmosfera, é um conto que parece que está alguma coisa pairando todos aqueles personagens, que no caso são dois, teoricamente, mas aí vai haver algumas outras interrupções
narrativas. Enfim, é um conto que vale muito a pena, tá? O narrador desse conto aqui, ele é realmente um dos mais desconfiados de tudo que está acontecendo. Porque, como eu falei para vocês, o Charles Dickens aqui nessa história, ele vai mesclando. Às vezes parece que o narrador ele é alguém à parte do personagem principal, e às vezes parece que eles são um só. Então, é aquela coisa do narrador que não é confiável. Isso acontece muito. Eu não sei se em outros livros, outros contos do Charles Dickens, ele tende a colocar isso pra gente, assim, de forma mais pungente, mas é uma coisa que funcionou muito no Sinaleiro. Do Dickens, eu só tinha lido um conto de Natal, que também é bem clássico, e aquele conto ali, se você já leu aquele conto, provavelmente você já vai matar a charada desse daqui. Enfim, não tô dizendo que é a mesma coisa, mas dá pra dar aí umas ideias. Eu não sei se vocês já leram outras coisas do Charles Dickens, se você é fã do Charles Dickens e quiser me recomendar, tá? Gostei muito desse conto. Queria saber o que vocês acharam. Se vocês tiveram alguma interpretação aí específica, conta pra mim. E não deixe de conferir outros vídeos aqui do canal. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, apoie meu trabalho. É muito importante. A gente se vê na próxima. Ah, antes de mais nada, deixa eu dizer, o próximo conto será O Sonho, do Ivan Turgenev, tá? E é isso. A gente se vê lá. Tchau.